Bom dia, bom dia a todos. Mais uma live da minha série de lives para conhecer a história de cada convidado que eu tenho trazido aqui ao longo dessas semanas. E hoje eu vou conversar com a minha querida Camila Marques, doutora Camila Marques. Hoje estará aqui contando a sua história, como foi o seu despertar com a espiritualidade. Bom dia! Hoje até o meu irmão está assistindo a minha live. Que bom! Então, as histórias das pessoas sempre me interessaram muito, né? E nessa jornada terapêutica, eu ainda me encanto com o aprendizado e as percepções de cada um. Então, aguardando aqui a doutora Camila Marques, já está chegando, nós vamos conhecer essa pessoa incrível, multitarefas. Já vou dar um aceite aqui para saber como foi o despertar para a doutora Camila. Já estou aceitando. Ela já está entrando aqui pro lá. Vamos dar esse tempinho para a Camila entrar. Tudo Bom bem? dia, Camila. Bom dia! Tudo bem, gente? Tudo bem com você? Já começando agradecendo o seu aceite de estar aqui Sim. comigo nesta manhã de sexta-feira para contar a sua história. Deixa eu só ir dando bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos. Nós conheceremos hoje a história da Camila Marques, a doutora Camila, terapeuta integrativa, veterinária, à frente de vários projetos maravilhosos. Flores em Meu Ser é um deles, na Uhum. websérie do YouTube, que está maravilhoso. Organizadora do primeiro congresso dos Florais de Saint-Germain, practitioner dos florais. Quantas coisas maravilhosas, hein, Camila? E muito mais, né? Muito mais. Mas então, eu vou deixar que você se apresente. E a pergunta, você já pode começar a entrar no tema da nossa live, que é esse, Camila. A pergunta e a reflexão para hoje é a seguinte: quando foi o seu despertar? Qual era o seu contexto? O que você pensava antes e qual foi a mudança para essa espiritualidade? Como você vive isso no seu dia a dia? A fala é sua. Hum. Bom dia, todo mundo, tudo bem? Gratidão. Eu diria que eu sou um aprendiz, viu, Bia? Eu não gosto muito de rótulo e de título. Eu não preciso vomitar meu currículo. Eu acho que hoje isso é superficial demais. É mais fácil a gente olhar as ações, as palavras, enfim. Uma coisa que eu acho que é interessante dizer, o pessoal que me conhece já, que vier de repente até das minhas redes, sabe que eu sou noturna. Então eu não sou diurna. Eu acho muito legal você, a nossa amiga Ana Luísa, que fazem as lives de manhã, porque eu fico falando, meu Deus, como elas conseguem? Mas é interessante porque a espiritualidade se dá assim. A Bibi, só para contar um contexto meu, para vocês que estão aí assistindo darem um pouco de risada, mas é verdade. Estar na espiritualidade, todos nós de alguma forma estamos. Mas o que eu percebo em mim é que quanto mais eu me dedico, mais eu fico. Ontem, por exemplo, eu fiquei até tarde gravando o episódio das Flores em Meu Ser. Eu tinha que gravar porque era meu episódio, mas eu tinha muitas demandas, então acho que eu fui até umas 3 da manhã, 4 da manhã, feliz, assim. E aí, olha o que que aconteceu: 3 da manhã, 4 da manhã. E aí eu falei, não, eu tenho a live com a Bibi. Então, assim, já pus o celular para despertar e tudo. Vocês acreditam que eu acordei sem o despertador? Dormindo 3 horas. Por quê? Porque quando a gente pensa em espiritualidade, quando a gente pensa nisso, vem um monte de tabus, vem um monte de receitas prontas, e não, é o fato de você estar presente e os seus sims têm um pouquinho, na minha percepção, um pouco mais de peso.
Porque quando eu falei sim pra Bibi, porque um amigo nosso, vou até mandar um beijão pra ele, não conseguiu estar aqui com a gente, o Mar. E o Mar Mas, também é igual eu meio noturno, então foi muito engraçado, porque o que que acontece? Eu disse sim pra Bibi, mesmo sabendo que eu ia ter que ficar até tarde. Eu tenho dificuldade de acordar cedo? Depende, depende. Eu falo que a minha dificuldade ela é seletiva. Se for pra ir pra academia, por exemplo, eu tenho. Agora tá aqui, eu acordo sozinha. Ok. E foi muito interessante, porque a Bibi me chamou, até falei com a Ana Luísa ontem, viu, Bibi? Você chamou no momento certo. Porque é exatamente o momento que eu tô construindo o porquê que eu tô aqui falando com vocês hoje. Então, uhum, começou comigo essa busca da espiritualidade. Eu sempre, desde pequenininha, eu fui um pouco diferente. Minha mãe fala que quando eu tinha uns 5 anos, eu falava que eu ia curar o mundo, curar as pessoas. Então eu já falava isso para ela. Quando eu tinha 7 anos, mamãe foi diagnosticada com artrite reumatoide. E aí ela teve todo aquele processo, não sei se vocês conhecem, mas é uma doença autoimune, muitas uhum. dores. Ela tomou muito corticóide, engordou. Então eu fui vendo o sofrimento de mamãe e com 7 anos eu já fui meio que cuidando. Eu ia junto, eu estava sempre com ela. Nesse ponto, ela brinca, é verdade. Eu fui a grande companheira dela nesse processo de dor com 7 anos. Eu lembro que com 7 anos, até os 12, antes do catecismo, tinha umas vizinhas aqui que tinha uma época, eu não sei se na sua época aí, Bi, tinha aquelas pessoas que faziam os cultos evangélicos para crianças em casa. Então elas chamavam as amigas, as crianças, faziam um bolo, e aí tinha alguém que fazia como se fosse um contar de história. Não era uma igreja, mas Aham. era uma forma de deles fazerem isso. Eu lembro que eu ia bastante com mamãe, ver, ouvir. Meu irmão nunca gostou muito, mas eu ia, comia bolo de cenoura, ficava lá ouvindo as palavras de Jesus, achava mó legal. Fiz a primeira comunhão, basicamente, igreja católica, beleza, fiz. E aí depois, quando eu tinha 14 anos, 14, 15 anos, dentro da igreja aqui perto de casa, tinha um grupo que estava abrindo a evangelização para adultos, que é um grupo dentro da igreja católica que chama Neocatecumenato. Então, o neocatecumenato é o grupo dentro da Igreja Católica que faz evangelização para adulto e que tem uma sequência. Você faz alguns meses de curso, faz uma convivência que eles chamam de um final de semana e monta a comunidade. São várias comunidades que são formadas. É um grupo da Católica que tem, parece um pouco a renovação carismática, com as músicas, bem assim, hoje, muito tempo atrás, olhando vários tipos de culto, vários tipos de ritual que celebravam as principais datas do catolicismo, mas que tinha um objetivo de estudo, de aprofundamento, com reuniões toda semana e mais uma Eucaristia, que é uma missa diferente, no final de semana. Então, com 14 anos, eu fiz a evangelização, minha mãe e meu irmão foram comigo, fizemos a evangelização, fomos para a convivência Uhum. e só eu continuei. Mamãe e meu irmão saíram fora, imagina. E eu me tornei salmista, então eu comecei a tocar violão, cantar. Nesse primeiro momento eu fiquei como parte da comunidade, que era como para mim foi uma familhona, Bi, porque Uhum. tinham idosos, poucas pessoas da minha idade, nós éramos o que 3 ou 4, o resto era tudo mais velho, então eu ganhei várias mães, tios, avós, então é uma delícia. E eu passei muito tempo da minha vida assim. Eu sou bem do ciclo dos setênios, então eu fiquei 7 anos. Uhum. Dos 14 até os 21, eu fiquei nesse ciclo. A diferença é que com 5 anos de caminho, né, o catecumenal dentro da comunidade, eu comecei a adquirir um pouquinho mais de responsabilidade. Então, da Eucaristia, que era o rito do neocatecumenato, eu comecei a tocar violão e cantar nas missas. Então, eu comecei a assumir algumas missas. E eu via naquela época, foi muito louco, porque eu via como uma responsabilidade, usando a minha voz, o meu canto, para servir a Deus.
Então eu vivi muito. Eu era aquela que adorava ir para as peregrinações, ficar com os mais velhos. Era uma coisa diferentérrima das pessoas da minha idade. Com Tanto que você certeza. tá se perguntando aí, quem tá assistindo. Ah, cá, mas você não saía, não tinha. Eu saía. Mas exatamente nessa época, com 14, quando eu entrei nesse grupo, eu tinha mudado de escola, uma escola que eu tinha sofrido bullying, porque eu era um pouco diferente das meninas, gostava de brincar de Barbie, elas já queriam ficar com os meninos. Então, eu vivi um bullying a ponto de ser totalmente rejeitada, no sentido do Nossa, professor insistir para eu ir. Sabe assim, professor insiste para pôr você no grupo. Então, era isso. Então era chorando, era um monte de coisa. Então foi bem nessa fase. Quando eu saí, mudei de escola, eu entrei no neocatecumenato. E isso me ajudou muito a fazer a mudança. Hoje eu acho que, eu acho não, hoje isso foi fundamental para eu conseguir ser empática e cuidar daqueles que são rejeitados. Porque eu vivi na minha primeira infância, 11 anos, não, dos 11 aos 14, eu acho. nossa, que Nesse, difícil, hein, cara? E, enfim. e assim, ainda bem que tu encontrou esse grupo que te acolheu, a ponto de você se sentir, bom, acolhida com família, com tias, né? Que legal que você encontrou esse outro lugar, né? Porque às vezes é Sim. isso, nós não estamos num lugar adequado, nós temos que encontrar o nosso lugar. É, mas é interessante porque nessa mesma época eu mudei de escola. Quando eu mudei de escola, eu prometi para mim mesma que eu não ia mais viver isso. E foi batata. A escola tinha mais pessoas, eu comecei a me tornar popular. Popular no sentido de eu cuidava dos mais novos, todas as pessoas que eu via sozinhas, eu ia conversar. Aham. Isso já aconteceu comigo, porque e é engraçado porque hoje na vida adulta, basicamente é meu trabalho. E eu vejo o quanto eu consigo, muitas vezes, resgatar aquele que está sozinho, aquele que é rejeitado. E é bem porque eu vivi isso. Mas eu continuei. Depois eu quero rever essa live, porque é muito legal. A primeira vez que eu conto essa história. Eu continuei. Aí no quinto ano nesse grupo, eu me tornei, a gente vai passando de fase, e aí eu me tornei responsável do grupo. Então, junto com uma equipe, eu era responsável. E quando a gente se torna responsável, o que que acontece? Você recebe uma apostila e na convivência vocês dividem, né, entre os responsáveis e você precisa passar uma coisa que foi te encabida. No primeiro ano, tudo bem. No segundo ano, tudo bem. No terceiro ano, eu já comecei a me questionar. Porque eu me peguei falando o que eu não acreditava, mas eu tinha que falar. Aham. Não, e aí você pode falar, ah, Camila, jovem, era em relação à sexualidade, casamento? Não, coisas básicas da Igreja Católica, condutas que eu via que eu não estava tendo. E calhou de ser exatamente quando eu comecei a faculdade. Eu não fiz veterinária de cara, eu fiz primeiro um ano de biologia marinha. Quando eu fui para veterinária, no primeiro ano de faculdade, 19 anos, eu já conheci os florais de Saint-Germain. Quando eu Ah, conheci, eu já comecei a trabalhar no ambulatório. Então, não é uma coisa que demorou na minha linha do tempo. É muito louco. Porque foi 19 anos, assisti a palestra, já fui falar com a professora Ariana. Imagina que eu vou esperar. Falei com a professora, no dia seguinte já estava começando. Então, 18 anos eu já comecei a ver o integrativo. E por mais que a gente queira seguir uma religião, qualquer que seja, quando você entra nessa seara integrativa, muitos conceitos vêm. Então começou a já não mudar. E o que que aconteceu? Aí eu parei o caminho quando eu dei o ground, então quando eu já fiz o curso de florais, já me tornei reikiana, então eu parei, fiquei só com as missas um pouquinho durante o processo, porque eu tocava, então era responsabilidade, sábado desceu, domingo, até aos poucos ir saindo. Mas por que que eu saí? Não porque eu não gostava, eu adorava as pessoas, eu adorava ir, mas eu comecei a me pegar exatamente na credibilidade. Hoje é um dos meus principais valores. Eu comecei a ver que as pessoas que estavam nesse topo eram como se fossem pseudo-deus, gurus, conselheiros, e eu vi que eu não queria esse papel, porque eu estava tendo que falar uma coisa que eu não era.
Uhum. E você, quando você cresce nisso, você fica o exemplo. Ai, ela não se perdeu, ela estava aqui. Então, nesse Uhum. ponto, eu cresci muito, muito rápido por conta de mamãe com artrite, por conta de toda essa história. Então, foi aí que eu comecei. Com 22 anos, eu já estava como terapeuta floral, eu já era reikiana, eu já tinha uma vivência com a acupuntura e estava lá na seara dos animais. Foi nessa fase que eu casei também. E quando eu casei, eu ainda ia nas missas. Antes, meu ex-marido ia comigo, não começou a não ir, e eu vi que era um caminho solitário. Então, eu Uhum. fiquei aí dos 21 até os 28 integrativa. Em nenhum lugar, eu não ia, eu ficava com as minhas orações, sempre muito, muito, muito parceira de Nossa Senhora. Tanto que uma das principais músicas que eu uso nos meus trabalhos é Ave Maria. Eu sou Uhum. muito, assim, grudadinha com ela. Nesse Sim. ponto, a grande virada de chave para eu rever a espiritualidade, eu fiquei 7 anos, mas eu fiquei 7 anos livre, não praticando, não fazendo nada. Mas o grande giro de chave foi quando meu ex-marido pediu divórcio. Eu estava no processo. É engraçado contar essa linha do tempo, Bibi. Acho que ninguém sabe muito disso, eu falo, mas ok. Eu gostava dele, estava no processo aquela coisa de ser mãe. Eu sempre quis, imaginei uma família, uma mesa cheia de filhos. E aí ele vem, depois de anos de relacionamento tóxico, de rejeição e de tratar mal, essa luta de egos, ele vem e pede o divórcio exatamente quando eu termino de pagar a última parcela do curso que eu estava pagando para ele. Hum. Então ele pediu o divórcio. Para mim foi uma das piores mortes que eu já vivi, porque ele pediu o divórcio e foi muito, muito difícil para mim. Principalmente porque por mais que eu era independente, esses valores da Igreja Católica eram muito sérios. Imagina, eu casei na igreja. Como que eu caso na igreja e separo? Como que eu Uhum. carrego esse título de divorciada? Oh, meu Deus! O Os que aconteceu? dogmas exercem uma força assim inconsciente muito grande, né? A gente para conseguir se libertar disso, a gente precisa estar muito forte, muito estruturada para encontrar essa nossa liberdade de lidar com esses dogmas que existem. Sim, sim. É por isso, mulheres, bem-vindas ao time. Quem viveu, ou homem que viveu, estamos juntos. Hoje eu falo com propriedade porque eu vivi e foi difícil. Isso Sim. que é interessante, porque nesse conceito eu me separei e fiquei quieta. Eu nunca expus a minha vida. Ai, tadinha da Camila, vai abandonar. Não, eu nem queria, não queria nem que soubesse. Uhum. Mas depois de 3 meses de divórcio, meu ex-marido abriu um Facebook e assumiu um namoro. Ou Hum. seja, todas as pessoas que eram do nosso meio, que não sabiam, porque eu nunca Sim, ia falar, tinha sim. vergonha, inclusive, souberam. Então foi legal nesse ponto. Nesse lugar, academicamente, eu já tinha um mestrado, eu já era acupunturista e professora de acupuntura, continuei com florais, continuei com reiki, fiz todo esse processo. E nesse meio tempo, recebi o convite da Thalita para trabalhar no laboratório. Tudo isso foi acontecendo meio que junto, viu, Bibi? Recebi, não vou saber direito a idade certa que eu tinha. Laboratório dos Florais Saint-Germain, para quem não conhece. É verdade. Trabalhei lá, ó, Aham, um bom ciclo aí da minha vida. E o sim. que aconteceu de interessante foi, no divórcio, eu fiquei na morte. Eu sempre escondi a minha dor dos outros, então eu chorava sozinha, não pedia ajuda dos amigos, fiquei comigo. E me joguei no trabalho, super workaholic. Foi uma época pra mim que foi muito próspera, porque como eu tava vindo de um relacionamento abusivo e o meu ex-marido, ele tinha muito menos de graduação, de desenvolvimento que eu, o que que eu tava fazendo? Eu tava baixando a minha pra entrar junto com ele, pra que ele Uhum, não se sentisse menor que eu, porque eu tava sustentando na minha cabeça que ele me tratava mal porque eu estava crescendo. uhum.
Isso é uma coisa que muitas mulheres, hoje que eu tenho prática em consultório, pensam, né, Bi? Sim, sim. É E é difícil por... perceber, né? A questão é, as pessoas permanecem muito tempo nessa situação porque elas não conseguem visualizar em que lugar realmente elas estão ali. E elas sempre encontram uma justificativa, uma desculpa, né? Assim, para continuar, porque elas não querem sair. Assim, Sim, porque tem uma ligação afetiva, tem toda uma questão emocional. sim. E Mas é foi nesse importante ponto. conseguir ter esse discernimento, né? Olha a importância disso, olha a liberdade que traz, né? E também sair de algo que não era para você, né? Porque as pessoas que estão num relacionamento que tem indiferença, que tem rejeição, que não se sentem importante, repense o que você está fazendo ali, né? Com certeza. É que o meu exemplo sirva de exemplo para vocês que estão assistindo, porque uma das coisas que é muito interessante nós olharmos é que quem está dentro não percebe. É tudo tão natural, a mulher é tão submissa, e era realmente isso. Eu trabalhava mais. No momento ele trabalhava, começou a trabalhar comigo, então eu via que eu trabalhava mais, ele reclamava um pouco, então tudo isso aconteceu e eu me separei, mas hoje eu agradeço muito. Por quê? Porque ele me trouxe, na época, o curso que eu estava pagando para ele era o curso de psicanálise. Uhum. E eu sempre fui de conversar. Então a gente conversava, e ele me apresentou Freud, me apresentou Jung. E aí eu falei, e aí já tava naquela fase dos tutores começarem a vomitar as coisas pessoais deles, e eu ficava maluca, eu falei, meu, o que que eu vou falar? A pessoa falava que é meu marido, meu filho, chorando comigo, eu não tinha estrutura veterinária, infelizmente não tem estrutura para isso. Então ele me trouxe essa parte. Tanto que antes do divórcio eu comecei o meu curso de psicanálise na escola da Cristina Cairo, com linguagem do corpo. Até por quem me levou foi a Odete, que você conhece também. Ela que Claro. me falou, do nada. Ai, Cá, olha, tem um curso, porque quando eu falei, eu tô pensando em fazer psicanálise agora. E aí ela falou, antes disso, olha eu lembrando a linha do tempo, ótimo. Antes disso, para trazer o preparo da espiritualidade, quando logo que eu terminei o mestrado eu terminei em 2016. Em 2017, eu entrei numa pós-graduação de cuidados integrativos da Unifesp, aqui em São Paulo. E essa Uhum. pós-graduação, ela é especial porque ela é um ano, mas ela é totalmente vivencial. Então, nela, o objetivo é que o aprendiz, o aluno, vivencie vários processos. Lá eu tive toda a parte de psique, arte, práticas orientais. Lá eu já fui olhando tudo isso. Então, eu me formei em 2018, meio que junto com o divórcio. E, Entendi. a, e essa pós-graduação fez com que, obrigatoriamente, eu precisasse fazer terapia. Naquela época, terapia para mim era coisa de louca. Pra quê? Olha só. Olha que você já era reikiana, já era terapeuta floral. Olha também como essa crença ainda ela é muito forte na sociedade, né? Porque assim, É, o primeiro olhar para a terapia é assim alguém que é muito desequilibrado e não vê a terapia só como um facilitador de um processo para você se olhar, né? Mas sim, cara, sim. então só para eu entender, esse divórcio aconteceu em 18? O teu divórcio foi em Aconteceu 18? 2018, Ah, tá. Tá. 2018. Então, aí a Camila estava destruída e gente, uma das piores datas que eles não deveriam ter inventado é Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo, quando você termina algo que foi marcante, eu fiquei 7 anos, quase 7 com ele. E sem filhos, então foi muito frustrante esse término. E aí eu decidi que eu iria para um retiro de 2018 para 2019. Ó, nessa época eu já fazia terapia semanalmente, já tinha uma base com reiki, com floral, era acupunturista e professora, tava dando aula no técnico também de veterinária. Então, essa era a Camila, mais destruída pessoalmente, emocionalmente. Quando eu fui para o retiro, inclusive esse retiro eu vou até hoje, todo final de ano eu fico off porque eu vou pro retiro. Então, fui pro retiro e lá eu tive uma vivência celta, que foi muito legal, e tive uma vivência xamânica.
e mudou alguma coisa. O que que aconteceu com a Camila? Então ali eu comecei a curar o meu coração e olhar um pouco para isso. Nesse mesmo Uhum. tempo, eu já era professora oficial, porque eu virei professora em 2015. Uhum. Então isso mudou a minha vida, porque quando eu saí do retiro, os cursos começaram a ficar mais vivenciais. Eu criei o grupo do workshop As Flores em Meu Ser, que deu origem à websérie. Uhum. Nós somos em 12 mulheres. Então eu comecei a curar dentro de mim. Comecei a ver a espiritualidade como um recurso de cura e comecei a ver que eu tinha vindo para fazer uma coisa diferente. Eu já tinha sensibilidade, mas eu comecei a no Reiki. Nessa época eu também me tornei mestra de Reiki, então eu fundei um ambulatório que veio antes, 2016, o grupo nosso. E eu olhei que era diferente. Que eu tocava na Bibi e vinham mensagens para mim, ou vinha uma memória dela na minha cabeça. E eu comecei a ver que isso não era, entre aspas, normal. Mas até Uhum. aí tudo bem. Continuei. No outro ano, 2019 para 2020, eu fui novamente para o retiro. Dessa vez eu fui sozinha. Na primeira, uma amiga minha foi comigo, dessa vez eu fui Uhum. sozinha. E Uhum. lá encontrei Regina Tavares, que trouxe o Ho'oponopono e trouxe os raios para mim. Uhum. Continuei mais uma vivência de xamanismo. Então, integrou tanto o xamanismo, que é a cura através da natureza, quanto os raios, que eu já sabia de Neide, mas bem pouquinho. Era Sim, da para mim uma. fraternidade branca, né, que traz as Sim, coincidindo. Os raios sim. divinos. É. Inclusive, tem hoje, vai estrear um capítulo da websérie sobre isso. Assista lá no canal. Ah, olha aí a dica. Maravilhosa essa É, websérie. Estou acompanhando tudo. obrigada, Bi. Então, foi nesse lugar que eu fundei. Aí, quando eu voltei de lá, eu ancorei os raios, ancorei os mestres, só para quem não sabe, porque às vezes é muito técnico. Então, esses raios divinos, eles vêm de um estudo antigo chamado teosofia. Então, a teosofia, ela é fundada por um grupo de estudiosos do ocultismo, dos mistérios, da espiritualidade, e que fundaram uma sociedade que estuda para poder ajudar o planeta. E tem várias formas de interagir. Não é uma religião e nem quer ser. Uhum. Eu diria que é um grupo livre. E dentro desse grupo, eles trabalham a fraternidade branca, os mestres ascensionados, e aqueles que são seus discípulos vão trabalhando de várias formas. Neide dos Florais foi uma, e nesse ponto eu só me conectei mais com os raios nesse segundo, 19 para 2020, em que Uhum. eu, no dia 2 de janeiro eu ancorei com a Celine e com a Andréia os raios, e aí eu não parei mais. Aí a espiritualidade começou a ficar desenfreada para mim, Bi, porque aí estourou a pandemia. Uhum. Quando estourou a pandemia, um pouquinho antes, eu fui dar o meu curso em Brasília com a Ana Carla. E eu me recordo, muito interessante, eu estava no aeroporto, indo para lá, e eu estava emocionada por ter a oportunidade de ir. Tava conversando com a espiritualidade, falei, nossa, eu estou solteira hoje, sou divorciada, tenho disponibilidade, estou indo em missão para ajudar. E foi muito interessante, porque nessa viagem com a Ana Carla, eu tive essa consciência do serviço. Tá? Uhum. Então, eu não sabia. Tanto que quando eu fui lá, a Claudinha Cury, uma amiga nossa, me levou para o grupo de reiki deles. Lá veio o nome de Jaya Reiki, que é o nome do meu grupo de reiki hoje. E eu não sabia que ia estourar a pandemia. Porque foi muito importante a Aninha ter me levado para lá, eu ter feito isso, porque eu entendi que não era só um estudo da Camila espiritual, que não era uma coisa individual, que eu tinha uma missão coletiva, que é meio difícil, porque quem tá nessa seara, como a gente, Bibi, vocês que estão nos ouvindo, é uma coisa que é indescritível. Estar a serviço do planeta nesse momento é uma coisa que não tem final de semana, não dá, você dorme, você sonha, você assiste um filme ao filme, você lê, é tudo voltado para isso, fica meio difícil separar. Não é separado, mas fica difícil. E foi nesse momento que veio a pandemia.
Na pandemia, eu comecei a ter alguns sonhos que foram me dando direcionamento para os trabalhos. Então, fui fazendo muitas coisas, isso me ajudou bastante durante o processo, mas teve um grande outro giro de chave aí. Já construí em 2020, vocês me viam muito na internet, porque aí eu me joguei na internet, porque eu tinha a ideia que eu tinha que fazer a minha parte, e realmente eu fiz todo dia aqui, praticando. Comecei os conselhos kármicos, comecei a fazer um trabalho assíduo para poder ajudar, mas foi em 2021 que uma coisa muito forte me assustou, que foi quando eu percebi que as pessoas que me ouviam estavam replicando o que eu falava. E eu falei, opa, Uhum. peraí, não quero isso pra mim. E aí eu voltei a estudar. Então hoje, o que que eu voltei a estudar? Então eu me tornei apômetra nesse meio tempo. Então comecei a estudar um pouquinho da apometria e resolvi entrar nos estudos na Escola de Aprendizes do Evangelho, que traz os estudos do kardecismo. Então Uhum. hoje, o que que eu percebi? Eu percebi que eu preciso estudar, basear, além da prática. Porque se você pratica sem estudo, aquilo fica automático e na minha percepção, para você se perder, é muito mais fácil. Porque você adquire um poder sobre as pessoas veem você como a salvadora, você é curadora, você quer fazer, só que isso traz para você uma responsabilidade. Exatamente. Então, nesse ponto, aí eu me espiritualizei e aí eu me assumi como espiritualista. E aí eu comecei um trabalho que hoje eu continuo firme e forte, que é um trabalho de despertar livre, construindo a fé raciocinada, construindo uma ideação que é questionável, porque eu mesmo me questiono. Uhum. E aí eu venho seguindo essa caminhada. Então hoje a Camila estuda muitas coisas, mas hoje as bases da espiritualidade que eu sigo e que eu gosto muito é a grande fraternidade branca, é o xamanismo, um pouco do catolicismo sempre vem junto, mas eu Uhum. acredito que hoje, Bi, eu construo a minha própria espiritualidade. Hoje eu vejo o quão médium eu sou, hoje eu vejo a inspiração, percebo que às vezes sou eu, às vezes não sou eu que falo, mas eu sinto que eu tenho uma missão coletiva muito grande, por isso eu fico a serviço. Por isso que a Bibi me chamou hoje, eu dormi 3 horas, estou aqui acordada sozinha e vou até tarde. Ok, porque eu assumi para mim, assumi para a vida, e hoje eu vejo e agradeço ao meu ex-marido, todas as pessoas que passaram por mim, porque eles me ajudaram a me fortalecer para construir esse trabalho que é baseado na vivência. Por isso que hoje eu sou analista, arteterapeuta, sou multitarefas para poder, de todas as formas, compartilhar a minha transformação. E um dos meus grandes lemas é que na vida, cada um de nós é um aprendiz nessa jornada. Erros e acertos estão aí. Eu posso ler milhares de livros, mas a experiência da minha vida é o quanto eu estou presente nelas. Então, hoje, eu acredito que a Camila, com tudo que ela viveu, todas essas transformações, essas metamorfoses, a grande borboleta que eu sou, vai ajudar compartilhando a transformação dela, que é o que eu tenho feito. E é tão interessante porque na minha caminhada eu tive contato com pessoas centralizadoras, Bi, que era atenção só nelas. E nesse Uhum. lugar eu vi que a criança que foi rejeitada estava. Porque a criança ficava abaixo para agradar, para sustentar, porque ela não é da competição. E é Uhum. interessante que esse ano aconteceu uma coisa muito forte. Eu comecei a reconhecer. O ano passado, eu vivenciei um processo bem sério com uma pessoa X. E essa pessoa X, ela feriu muita gente pelo ego. Uhum. Feriu muita gente pelo que ela falava. E eu estava no meio dessa seara. E ela começou a ferir mais quando a Camila se apresentou o currículo e a Camila tinha mais currículo que ela, que ele, na verdade. E isso foi tão libertador, eu agradeço tanto esse mestre torto, porque ele fez com que eu assumisse quem eu era. Quando eu Uhum. assumi quem eu era, com todas as graduações, tudo que eu fiz, eu comecei a despertar para o coletivo.
a cooperação, a inclusão. E todas as pessoas centralizadoras, egocêntricas, começaram a não ter tanta força mais, porque eu já não me rebaixava estar, para estar ou para não incomodar. Eu comecei a ser eu. E nesse ponto foi muito importante, porque hoje, até os Flores em Meu Ser, que a Bibi tá junto, eu consegui reunir 60 pessoas, então eu vi que eu sou da cooperação. A Camila é um poste de luz, a Bibi é um poste de luz, a Aninha, nossa amiga, é um poste de luz, todos somos. Mas, se os postes de luz compartilharem entre si, eles vão iluminar o mundo. Com certeza. E isso e é um dos meus grandes pilares. Por isso que eu percebi que a Camila é da cooperação, a Camila é da ajuda. Nessa pandemia, eu fundei o meu instituto, o Instituto Jarita Vijaya, fiz uma programação na internet, abri um projeto de núcleo social para que a terapia chegasse ao alcance de todos e estou em missão a serviço do planeta. Confesso, Bi, que ainda tenho meus desafios em relação aos grupos, porque eu percebo que essa coisa da missão é minha. Eu já entrei muito em atrito interno, não com a pessoa, mas interno por essa coisa de não fazer, não acontecer, priorizar outras coisas. E hoje eu estou numa reforma íntima, eu estou olhando para mim e percebendo a oportunidade que de alguma forma me foi dada. Então eu sigo assim. Acho que é isso. Ai, Camila, que lindo, né? E eu achei tão importante tantas coisas que você falou aqui, mas assim, acima de tudo, é, as experiências. Aqui é o mundo da dualidade. A gente também já tem que ter isso como a realidade que nós vivemos aqui. E quando a gente, então, tem experiências mais difíceis, que nos levam ali para as nossas sombras, para os sentimentos mais densos, para as nossas dores, é daquele ponto, é daquele lugar que nós iremos crescer para o oposto. Para Sim. então encontrar a nossa força, para então saber quem somos, para começar a nos valorizar. Se ninguém nos valorizou, mas e nós? Nós conseguimos nos valorizar? Sim. Né? Então, esse é o exercício, né? E eu entendo que é exatamente essa consciência de entender quando você fala do coletivo, porque, assim, em algum momento, as pessoas cada vez mais acessarão essa consciência do coletivo. Porque Sim. estar só no seu mundo egóico, individual, egocêntrico, é muito pequeno e muito limitado diante de o que nós estamos fazendo aqui. Sim. E aí, naquele momento da pandemia, que você falou que ali foi onde começou, e realmente eu lembro que você fazia lives praticamente diárias, né? Eu Todo me dia. lembro. Todo dia você fazia live. E sabe uma atitude sua que me marcou naquela época, que eu te acompanhava, né? Eu sempre te acompanhando. Você era tão comprometida com a tua live que, se eu não me engano, a tua mãe estava hospitalizada, alguém da sua família, e você Minha fez a mãe. live do estacionamento do hospital. Você agachou ali na calçada do estacionamento dos carros e fez a sua live. Camila, eu achei aquilo assim, falei assim, bom, se alguém quer um exemplo de comprometimento com propósito e responsabilidade, eis o exemplo que a Camila está dando aqui hoje. Porque teria qualquer justificativa para adiar, para fazer em outro momento, né? Mas você encontra isso. Por quê? Porque o que te move, né? É assim, é Uhum. aquilo que nos move, é aquilo que nos toca mais. E essa tua história é a gente perceber essa tua expansão e esse redimensionar do lugar da criança ferida, da rejeição, do final do casamento como uma surpresa ou como muita decepção envolvida. E deste lugar de dor você então se conecta, porque é isso que a minha mensagem que eu sempre tento trazer aqui. Gente, a conexão é que vai fazer a diferença na nossa vida. A conexão com quem nós somos de verdade. Com todas essas potencialidades, né? Porque quando a gente encontra nossas potencialidades, os medos, as inseguranças, a rejeição, a história de vida de qualquer um
que tem ali passado, ou dentro da nossa, a gente vai conseguindo ressignificar. E você é um exemplo vivo disso, né? E aí você foi estudar, você foi se conhecer, você se lança numa experiência de uma vivência, de um retiro, né? E que eu tenho vontade de fazer, vou me organizar para fazer um retiro que eu estou precisando. Eu quero esse momento, sabe, de dar esse mergulho profundo dentro de mim. Eu acho que é super importante, eu acho que todos, em algum momento da vida, deveriam passar por essa experiência, né? Uhum. Então, Camila, Todo diz para ano. mim. Todo ano eu vou. Uma coisa que eu gostaria de complementar, viu, Bi, que eu acho que vai ajudar as pessoas, é que quando eu saí do divórcio, eu já não sabia quem eu era. Eu estava tão identificada com meu marido, com aquela situação de casada, que as pessoas perguntavam, até quando eu fui tentar entrar nos aplicativos de relacionamento, o que você gosta de fazer? Não sei. Eu tinha me perdido. Então, eu percebo hoje que eu tenho sim uma missão coletiva, mas eu percebo que muitas vezes eu me rebaixava para caber no outro. Então, eu me alimentava de migalha em várias questões, não só com o relacionamento, no trabalho, em tudo. Quando eu percebi isso, eu comecei a praticar o amor próprio, a cuidar de mim, a olhar para mim e entender que eu tenho sim uma missão coletiva, mas se eu não estou inteira comigo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então hoje, eu, com todo respeito, eu abomino um pouco aquela questão que as pessoas falam: ah, você tem que ajudar, você tem que fazer, você precisa priorizar, precisa ser compassiva. Eu acredito que sim, com certeza. O excesso de conhecimento, o excesso de estudo na espiritualidade faz com que você seja empata pelo outro. Mas, ao mesmo tempo, primeiro você. Que nem a máscara do avião. Coloque em você e depois você ajuda. Por quê? Porque eu vivi uma situação traumática. Para eu viver de novo, dois palitos. Então, primeiro eu me amo, me cuido, me olho, aprendo a dizer não, aprendo a dizer sim com verdade. E aí eu não vou mais buscar que o outro me ame para que eu me sinta amada. Não, se eu me amo, o outro me ama, acrescenta. Sim. Ninguém me completa, eu me completo. E aí, ao mesmo tempo, as relações passam a ser saudáveis e eu passei a aprender bastante sobre isso. Então, para as mulheres e homens que viveram algo parecido comigo, essa questão do divórcio, do término de relacionamento, fiquem tranquilos, respirem fundo, olhem para dentro, comecem a cuidar de você. Busquem pessoas que merecem a sua energia. Vá atrás do que você sente que é legal. Tomem muito cuidado com os vícios, com as drogas, com o excesso de comida. Tomem cuidado com isso. E não esqueçam, naquela época eu não pedi ajuda. Eu fazia terapia semanal, mas eu não pedi ajuda. Hoje, hoje, 5 anos depois, peçam ajuda. Não tenham vergonha. E você que sabe que algum parente, amigo tá assim, não julgue. Nossa, Camila, mas a pessoa foi capacho. Ela não viu isso. Ela não Sim. sabia. Então é importante deixar esse relato para aqueles que se identificaram com a minha história, viu, Bi? Maravilha, perfeito, perfeito. E também só para complementar a importância mesmo que do autoconhecimento, que traz essa responsabilidade essa sua fala de primeiro a máscara em nós, depois do outro, é porque assim, eu entendo que esse avanço, essa expansão coletiva, ela se dá do ponto da expansão individual, onde cada pessoa vai se equilibrando, vai conseguindo organizar o seu papel aqui, se desenvolver positivamente. Se ele consegue fazer isso na vida dele, isso já vai para o coletivo, porque se uma pessoa faz isso aqui, outra lá, outra colar, outra colar, quando vê, milhares de pessoas estão mais equilibradas, consequentemente vibrando mais de forma mais elevada na sua frequência vibratória, na sua organização emocional, mental, conseguindo fazer mais pelo outro, né? Então eu Com entendo certeza. isso, a jornada mesmo é do peregrino, né? A gente, ninguém caminha por ninguém. Cada um tem que dar os seus passos.
Existem Sim. várias placas sinalizadoras, várias. Recursos terapêuticos para isso, para facilitar a caminhada, vários também, né? Nunca houve tanta coisa disponível, né? E nunca se falou tanto desse assunto de espiritualidade, de valorizar o presente, de encontrar esse amor próprio, conseguir viver isso, né? E isso é tudo falar também da espiritualidade, porque o que é uma vida na espiritualidade? Primeiro, essa vida da autenticidade, da liberdade, né? Conseguir se libertar só de dogmas e conceitos que te prendem, Uhum. podendo passear por todos os lugares. Mas é Sim. isso, Camila. Então, eu quero mais uma vez te agradecer do fundo do meu coração. A sua história, com certeza, é uma história assim para as pessoas refletirem, se fortalecerem com a sua força, ressignificarem com a sua ressignificação. Então, agradeço muitíssimo. Receba meu abraço assim com todo carinho, avisando que eu deixarei salva essa live no meu feed do Instagram e no meu canal do YouTube, Espiritualidade como Caminho. E agora, então, as suas considerações finais. Não esquece de colaborar comigo no final da live para aparecer no Camila Angélica Vijaya também. Ah, então Então, tá bom. Ok. colabora essa live. Eu Tá. queria agradecer pelo convite, não só pelo convite da Bibi, mas nesses últimos tempos a espiritualidade da Bibi tem se conectado comigo. É direto, a gente está com as cartinhas, aí teve algumas vezes que eu não tava em dúvida do que eu ia falar, falava, Bibi, fala com os mestres para mim. E ela ia lá e tirava exatamente. Ainda ela me mandava áudio, Camila, precisa ser mais clara? Então, assim, é uma caminhada. Eu acredito que todos nós temos as nossas jornadas espirituais. Não é fogos de artifício, não é show pirotécnico, é individual. Você escolhe quem você quer estar ao seu lado e tá tudo certo. E você pode praticar a espiritualidade, que é uma busca da razão da vida, do que te guia, do que te move em todos os lugares. Você pode sim ser um semeador, uma semeadora do bem no ambiente que você tiver. Lembra, a semente, ela é lançada. E essa semeadura, ela é facultativa. Mas a colheita é obrigatória. Convido vocês que me ouviram a respirar, a refletir, a seguirem seus corações e lançarem as suas sementes, porque no fim a colheita vem. Hoje, se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. É uma escolha. E eu convido você a escolher. Muito obrigada, Bibi. Eu sou Camila e assim falei. Beijo, minha querida. Gratidão. Beijo. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco e depois um beijo para quem estiver assistindo depois. Um beijo, Camila. Gratidão. Muita luz. Beijo para você também. Beijo. Tchau, gente. Tchau.